estaremos então aprendendo, né, sobre a lição de número 5, antropologia, a doutrina do homem. Nós fizemos a leitura, né, do capítulo de Gênesis, do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 24, né, até o capítulo 2 e versículo 25, né, onde temos aí a criação tanto do homem quanto da mulher. E hoje nós vamos estudar, né, a antropologia. Eu trouxe aqui a primeira gravura que eu trouxe, para vocês verem, a primeira figura, né, antropologia, a doutrina do homem. Eu trouxe aqui, né, um homem, né, trabalhando no barro, porque foi dessa forma, né, que Deus nos criou. Deus, Ele nos moldou, Ele nos deu forma. E nós vamos ver um pouquinho hoje a origem e criação do homem. Nós vamos estar vendo. Antes de nós estarmos comentando sobre a origem e criação do homem, vamos ler aí no nosso livro a introdução da aula de hoje. Diz assim aí na página 79, do nosso livro, o texto aí. O fundamento e a razão de ser da vida cristã apoia-se no relacionamento vital entre Deus e o homem. Portanto, para que seja fiel à sua proposição, o que é isso, irmão Lucas? O efeito de propor, a proposta, né? Para ser fiel à proposta e significado, a teologia deve ater-se não só ao estudo da revelação de Deus, mas também a do homem. Então nós vamos estudar um pouco hoje sobre o homem, né? Como foi criado, a sua origem, e veremos adentro aí mais sobre isso. É necessário conhecermos suficientemente o homem para não cairmos em erros irreparáveis. O erro da nossa parte quanto à origem, propósito da existência e futuro do homem dificulta a nossa compreensão do propósito de Deus para com a humanidade como um todo. Convém, pois, que examinando as Escrituras, conhecemos o homem na sua constituição e sua posição dentro do propósito de Deus em geral. O conhecimento sobre o homem e sua natureza, bem como os propósitos divinos para com ele, muito nos servirá no estudo do seu relacionamento com Deus. Então, na lição de hoje, nós veremos aí então, no primeiro texto, a origem e criação do homem. No segundo texto, a natureza do homem. No terceiro texto, o homem, imagem e semelhança de Deus. No quarto texto, o destino do homem. E no quinto texto, provação e queda do homem. Nessa lição, então, ao concluir a lição, nós temos alguns objetivos. Primeiro objetivo da lição de hoje: destacar 3 fatos relacionados com a origem e criação do homem. Segundo objetivo da lição: citar os 3 elementos que distinguem a natureza do homem. Terceiro objetivo: definir a palavra homem. Quarto objetivo: mencionar 2 propósitos para quais o homem foi destinado por Deus. E o quinto objetivo: alistar 3 consequências da queda do homem. Então, depois que a gente estudar sobre isso, a gente tem que estar afiado para responder cada objetivo de cada texto. Muito bem. A origem e criação do homem. Como nós lemos na Bíblia Sagrada, nós vimos aqui no capítulo de Gênesis, primeiro capítulo, e o versículo 26, nós vamos ver que a criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Ou seja, quando você lê a Bíblia, no capítulo 1, verso 26, diz assim: e disse Deus. Quem foi que disse? Deus. Façamos, está no plural. E a Bíblia fala, né, que Deus, Ele nos moldou. Deus, Ele fez o homem do pó da terra e Ele nos deu a forma. A Bíblia diz assim, no versículo, capítulo 18 de Jeremias, e o versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis
assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus em Gênesis 1:26, Deus ele deu forma ao homem, né? As outras coisas que Deus criara, Deus sempre falava haja, né? Uma expressão hebraica, bara, haja, e aquilo ali, quando Deus falava haja, logo acontecia aquilo, Deus dava a sua ordem, e logo aquilo que Deus estava mandando fazer, aparecia. Agora, no capítulo 1 e verso 26, a Bíblia diz que Deus, primeiramente, teve um conselho: façamos. Foi do agrado do Pai, do Filho e do Espírito Santo fazer o ser humano. E a Bíblia diz que logo, imediatamente, no 27, a Bíblia diz que criou Deus. Não foi algo haja o homem, haja a mulher. Não. Deus, ele pega o pó da terra, dá forma, assim como o oleiro trabalha no barro, fazendo ali o vaso, moldando, modelando, até que apareça a forma daquele vaso. Da mesma forma, Deus modelou o ser humano com todos os detalhes, e é tão maravilhoso quando a gente se depara de frente ao espelho, a gente pode ver como que Deus foi, cada detalhe, né? Até tem um louvor que fala que cada detalhe é obra-prima de Deus, cada detalhe, né? 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 ouvidos, dedos das mãos, dedos dos pés, né? Sobrancelha, tudo, cada detalhe que a gente observa em nós, a gente vê, foi moldado por Deus, cada detalhe. E nós vemos que cada detalhe em nós, Deus ele fez com todo amor, com todo carinho, e ele foi modelando e moldando o ser humano. E nós vemos na Bíblia Sagrada, no 28, que Deus fala: e Deus os abençoou. Ou seja, além de ser projeto de Deus, além de Deus fazer com todo carinho, com todo amor, a Bíblia diz que Deus abençoou a obra das suas mãos. Então o homem e a mulher, eles tiveram a bênção do Senhor. E nós vemos então que a criação do homem e da mulher foi um ato imediato de Deus. E nós vemos isso aí na Bíblia Sagrada. O homem também foi criado segundo um tipo divino. No nosso livro aí, nós podemos ver, nós falamos aí primeiramente que a criação do homem foi precedida por um conselho divino. Se você ler aí o segundo parágrafo, vai estar escrito assim: o termo façamos no plural é uma das evidências da triunidade de Deus. Alguns eruditos, porém, são da opinião de que essa palavra expressa o plural de majestade. Outros a tomam como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos em diálogo com ele. Todavia, outros consideram como plural de alta exortação. Todavia, o exame dos textos bíblicos cuidadoso, profundo, imparcial, honesto, despretensioso e isento de ideias preconcebidas, mostra que essas 3 últimas afirmações são contrárias àquilo que o texto bíblico realmente expressa, e que também pensam e expressam os pensadores e teólogos da fé cristã, e conservadores. Isto é, o plural façamos é uma alusão direta à Trindade divina, em conselho para a formação do homem. Então, por isso que eu trouxe para vocês ali, na primeira ilustração, a representação gráfica da Trindade, porque é dessa forma que nós acreditamos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram, e eles, aquele conselho divino, foi o propósito de Deus em criar o ser humano, dessa forma que a gente acredita. Depois aí a criação do homem foi um ato imediato. Aí diz aqui, algumas das expressões usadas no relato bíblico mostra que a criação do homem aconteceu de uma forma imediata, ao contrário do que aconteceu na criação dos demais seres da criação em geral. Foi o que eu falei para vocês. A criação em geral, Deus sempre falava age. Porém, quando nós lemos agora aqui, vejamos as expressões. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxame de ser vivente, voe as aves sobre a terra,
sobre o firmamento dos céus. Comparemos essas declarações com: criou Deus, pois, o homem. No versículo 27 aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. Então nós vimos que na criação em geral, Deus sempre falava haja e logo acontecia. Mas agora na criação do homem não. Deus, cada detalhe do homem, ele trabalhou, ele colocou a mão na massa, no pó. Ele diz que Deus pega para formar o homem do pó da terra. E ali ele molda aquele homem como Deus queria que fosse. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E agora nós vamos entrar aqui. O homem foi criado segundo o tipo divino. Isso está na página. O homem foi criado no tipo divino. Muito bem. Está na página de número 82. Vocês podem estar conferindo isso no texto base aí do nosso livro. O homem foi criado segundo o tipo divino. Com respeito aos demais seres vivos, tais como os peixes, as aves, os animais terrestres, aquáticos, lembre-se que Deus os criou segundo a sua espécie. Isso quer dizer que eles possuem forma tipicamente própria, porém dentro de suas espécies. O homem não foi criado assim, e muito menos relacionado a tipo de criaturas inferiores. Com respeito a ele, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito bem. Aí você vai ver agora ali, o homem foi alvo de providências e cuidados especiais. Ao ser criado e formado por Deus no princípio. Quando no princípio Deus criou o homem, nós vemos aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os irmãos vão ver muito esse versículo hoje. Nós estamos falando sobre a antropologia, que é a doutrina do homem. Então nós vamos ver muito sobre esse versículo. No Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Quais atributos comunicáveis que Deus agregou no homem? Olha aqui para vocês verem. Atributos comunicáveis, que são atributos de Deus e que há também nós seres humanos, homens, mulheres, há também esses atributos comunicáveis. O primeiro atributo comunicável que nós vemos tanto em Deus quanto também no homem: bondade. Segundo, amor. Terceiro, misericórdia. Quarto, compassividade. Quinto, paciência. Sexto, verdade. Sétimo, fidelidade. Oitavo, justiça. Então, aqui estão alguns atributos comunicáveis que Deus, ao criar o homem, ao modelar esse homem, como eu disse para vocês ali, Deus, o homem foi alvo de providências e cuidados especiais. Deus, então, ele criou o homem de uma maneira toda especial. E nós vemos que o homem, esses atributos o homem tem. Porém, são atributos de Deus em nós, só que em nós são atributos imperfeitos nos seres humanos por causa do pecado. Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia Sagrada diz que quando a viúva de Naim ela perde seu filho, o que a Bíblia Sagrada fala? O que Jesus teve por ela? Compaixão. Nós muitas das vezes também nos sentimos compaixão das pessoas. A compaixão é uma forma também de aquilo entra aqui bondade e até mesmo às vezes um amor para outra pessoa, A compaixão é como se você se sentir no lugar do outro. Foi o que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus viu que ela era o último filho dela, ela já não tinha marido, o único filho dela ela tinha perdido, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão dela. E a Bíblia diz que Jesus virou para ela e falou: mulher, não chores. Muitas das vezes ao nós vermos alguém passando por uma dificuldade, passando por algo assim, que às vezes é uma calamidade ou algo, perdeu alguém, a gente tem também
também bondade, a gente tem também amor, a gente também tem misericórdia muitas vezes, né? Só que em nós esses atributos são imperfeitos por causa do pecado. Por causa do pecado, esses atributos em nós são imperfeitos. E são atributos que Deus, por isso que a Bíblia fala, façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o homem foi criado dessa forma. E ali tem alguns atributos, verdade. Por exemplo, o homem, Deus criou o homem para ele falar a verdade. Mas por causa do pecado, muitas das vezes o que o homem faz? O homem mente. O homem mente. Então, infelizmente, o homem, quando nós estamos referindo a homem, tanto o homem, né, e mulher também. E aqui vocês vão ver na aula de hoje sobre isso. Muito bem, vamos adiante. Deu para vocês entenderem aqui? Não tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Está bem esclarecido? Ponto 4. Os elementos da natureza se distinguem. O corpo foi formado do pó da terra, material pré-existente. Ou seja, vamos ver aí, ó, em Gênesis 2:7, diz a Bíblia assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então esse material, o pó da terra, ele já era um material pré-existente. Vemos a distinção clara entre a origem do corpo e da alma. O corpo foi formado do pó da terra, material pré-existente. Na criação da alma, no entanto, não houve emprego de material pré-existente, mas sim o surgimento de uma nova criação por Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas vamos primeiramente falar aqui, ó, sobre o primeiro homem. Abre para mim, por gentileza, Jonas. 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e no versículo 47. Vamos ler esse versículo aí juntamente com Jonas? 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 47. Isso. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, o primeiro homem é da terra. Então, esse versículo é uma ilustração que o homem foi criado do pó da terra, ou seja, ele é terreno. E vemos também, ali, ó, o segundo versículo, que formou Deus o homem do pó da terra. Então, isso aqui nós acabamos de ler, Gênesis 2:7, não vamos tornar a ler. E formou o Senhor Deus o Adão, que é o homem do pó da Adamá, que é solo ou chão. Ou seja, e formou o Senhor Deus o Adão, que é o homem do pó da terra, no caso Adamá ali, expressão hebraica, que é solo ou chão. Adão significa vermelho e se refere às mulheres também. Muitas das vezes nós vemos a expressão homem na Bíblia, não está falando especificamente do sexo masculino. Muitas vezes nós vemos a expressão homem se referindo também a mulheres também. Está falando aqui da criação dos seres humanos e não especificamente falando da sexualidade. Então o homem na tradução bíblica não está falando sobre a sexualidade da pessoa, mas sim sobre a raça humana. Então muitos versículos da Bíblia Sagrada, quando fala homem, não está querendo dizer o sexo masculino, mas muitas das vezes é uma expressão que está se referindo à raça humana. Benai Adão. O que significa isso? Os filhos de Adão. Olha para vocês verem, ó, toda a raça humana possui um tronco comum, Adão e Eva, porque eles foram os primeiros. Adão foi criado, e depois que Adão foi criado, nós lemos em Gênesis capítulo 2 e versículo de número 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas
costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Da mesma forma que Deus, ao criar o homem do sexo masculino, todos os detalhes, cada detalhe nosso, Deus, ele foi moldando. Da mesma forma, quando Deus criou a mulher também, Deus a modelou, Deus deu forma, Deus fez ela diferente do homem. E nós vemos que, ao deparar o homem de frente da mulher, a gente vê claramente as características, a diferença do homem com a mulher. Físicas, são notáveis as diferenças físicas. Ou seja, Deus criou a mulher, o homem de uma forma especial, e criou da mesma maneira também a mulher de uma forma toda especial, com cuidado, com carinho, com amor, dando todos os toques. Só que a Bíblia fala, no versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem, no caso aqui se referindo à raça humana, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher foi criado conforme a imagem e conforme a semelhança do nosso Deus. Então, nós vemos esse cuidado de Deus ao criar o homem. Agora nós vamos ler aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12 e o versículo 19. Vamos ler na Bíblia Sagrada? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 e o versículo 19. Diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está vendo nessa ilustração, nesse versículo que nós estamos lendo, de Romanos, capítulo 5, verso 12, vocês repararam aí, como por um homem. Quem que foi esse homem que entrou o pecado no mundo? Foi Adão. Adão e Eva, os dois transgrediram a ordem do Senhor, que era bem clara para eles, que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, porém não poderia comer nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela eles comerem, o que aconteceria com eles? Certamente morreriam. Isso que a Bíblia fala que aconteceria com eles. Então, por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. E esse pecado que entrou no mundo, acabou que acarretou na morte de todos os demais. E nós vimos aqui, e pelo pecado entrou a morte, e a Bíblia fala, e também a morte passou a todos os homens, a toda a raça humana. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Então nós vemos na Bíblia Sagrada que a morte entrou através do pecado, que é por causa de um homem entrou o pecado, a morte também veio, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos morrem porque todos pecam, todos erram, todos transgridem a lei de Deus. Então todos pecaram. E o versículo de número 19 também, de Romanos, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então o que aconteceu? Por causa da desobediência de todos os demais também acabaram também sendo feitos pecadores. Mas por causa da obediência de um homem também, todos aqueles que crerem em Jesus também poderão ser justificados. Ou seja, Jesus foi o único homem que pisou aqui na terra em que não houve falha, em que não houve pecado, em que não houve transgressão. Pela obediência, Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E ou seja, todo aquele que crê em Jesus através de Cristo pode ser justificado.
Por isso que a Bíblia diz justificado gratuitamente, através da nossa fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês entenderam? Amém? Vamos ver também 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 21. Diz assim, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a morte veio por causa de um homem, mas também a ressurreição dos mortos veio através de um homem, e esse homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso que a Bíblia fala, a morte, todos morrem em Adão, mas através da nossa fé em Cristo, todos poderão ser vivificados. Agora pensa que maravilha, irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus voltará, e a Bíblia diz que quando Ele voltar, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Ou seja, aqueles que creram no sacrifício de Jesus poderão ressurgir dentre os mortos para a vida eterna com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então nós vemos que Adão desobedeceu, mas Cristo veio, cumpriu a lei de Deus, obediente, morreu sobre aquele madeiro para nos dar a vida e a vida eterna, que todos aqueles que crerem em Cristo poderão receber essa vida eterna. Então, é coisa maravilhosa. Estamos estudando sobre os elementos da natureza se distinguem. Então, nós falamos primeiramente agora que o homem, um elemento que o homem foi criado, era o pó da terra. E agora nós vamos falar, a alma foi uma nova criação de Deus. A alma foi uma nova criação de Deus. E soprou Deus em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, para mostrar essa distinção, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia Sagrada. A diferença do corpo do homem e também da alma do homem. Só antes de nós lermos as passagens bíblicas, nós vamos ver que outras passagens das Escrituras falam da dupla natureza do homem. Ou seja, o homem tanto é pó, como também ele tem essa nova criação de Deus para o homem, que foi a alma. E eu trouxe aqui para vocês Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Vamos ler na Bíblia Sagrada para exemplificar isso para vocês verem. Eclesiastes capítulo 12. Deixa eu achar aqui para vocês, nós estamos fazendo a leitura. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo de número 7 diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui nós vemos a dupla natureza do homem, né? Tanto ele é corpo, né? Que a Bíblia diz que o pó, no caso o corpo, volta à terra, tu és pó, e ao pó tornarás, mas o espírito, né, que foi a nova a alma que Deus soprou em seu nariz, o espírito, e nós vamos ver hoje sobre a tricotomia do homem. Vou estar falando logo na próxima representação, mas aqui vocês podem ver a diferença, essa diferença, tanto do homem como o pó da terra, como também a alma do homem que foi criada por Deus. E para exemplificar também, Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim, Mateus capítulo 10, e versículo 28, diz assim, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós vemos aqui essa divisão que nós acabamos de falar. O homem tanto foi criado, a natureza distingue a natureza do homem. Tanto ele é corpo,
como ele é também alma. E a alma foi uma nova criação de Deus. Lucas 8,55 também vai fazer alusão a isso também. Vamos ler aí. Lucas capítulo número 8 e o versículo de número 55. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 8,55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Aqui está falando, a menina, a filha de Jairo, que ela morre, e ali a Bíblia diz que Jesus, quando ele chega lá, a menina estava morta, e agora já não havia mais vida nela, a alma dela já não estava mais nela, e a Bíblia diz que o espírito voltou, o espírito de vida volta, a alma naquela criança, e a Bíblia diz que Jesus mandou que lhe desse de comer. Então esses versículos aqui representam bem isso que nós falamos. Tanto o homem é corpo, quando aquela filha de Jairo estava ali, a menina, o corpo estava naquela cama. O espírito que Deus deu, que é o sopro, a Bíblia diz que Deus soprou o espírito de vida, tinha voltado para Deus. E a alma já não estava mais no corpo daquela menina. Aí a alma, possivelmente, porque como nós já aprendemos, a alma ela tem dois destinos para a alma, porque a alma ela é eterna. Ou a alma ela vai para o paraíso, hoje é o paraíso, ou ela vai para o lugar dos mortos. Quem está salvo vai para o paraíso. Foi como aquele ladrão. Jesus falou, ele virou para Jesus e falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o corpo daquele ladrão que foi pregado no madeiro, o corpo daquele ladrão foi sepultado, foi morto. Ele estava morto, o ladrão da cruz estava morto, o corpo dele foi tirado do madeiro e foi sepultado. O espírito, que era a vida, voltou a Deus que o deu a vida. O espírito é a vida, essa volta para Deus, porque a vida emana de Deus, a vida emana de Deus. Então a vida volta para Deus. E a alma daquele ladrão foi para o paraíso, porque ele foi salvo. Mas se ele não tivesse sido salvo, lembra da parábola do rico Lázaro? A Bíblia diz que quando Lázaro, juntamente com Abraão, erguendo os olhos, aonde o rico estava? O rico estava lá do outro lado do abismo, estava no Hades, que é o lugar dos mortos. Então, como eu exemplifiquei para vocês, quando é salvo vai para o paraíso, e quando não é salvo vai para o Hades, que é o lugar dos mortos, que estão lá, a Bíblia já demonstra que é um lugar já de sofrimento, só que ainda estão aguardando ainda o julgamento, ainda estão aguardando o julgamento do trono branco, que será o julgamento onde quem passar por esse julgamento será lançado no lago de fogo e de enxofre. Mas vocês entenderam bem essa parte? Amém? E logo mais aqui nos outros nós vamos estar vendo mais sobre isso. Muito bem. O homem foi criado coroa da criação. A Bíblia apresenta o homem como a obra-prima de Deus. Aí vocês podem estar vendo isso aí na página 82. A Bíblia apresenta o homem como a obra-prima de Deus. Criado o homem à imagem e semelhança de Deus, a criação estava coroada. Vamos ler na Bíblia Sagrada Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então o homem, ele foi criado, a obra-prima de Deus. Nós podemos ver isso em Gênesis 1, 26 e 28, Gênesis 2, verso 15, e no Salmo 8, versos 5 a 8. Vamos ler aí os Salmos.
Salmo número 8, do verso 5 a 8. Vamos ler aí para vocês verem. Diz assim a Bíblia, ó: contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Olha que coisa maravilhosa. Deus fez tudo aquilo: oceano, mares, rios, né? Animais, peixes, aves. E Deus falou: Adão, você vai poder dar nome a cada uma delas. E Adão, então, foi ali como ele queria, como ele desejava. Ele foi dando nome, ele foi falando, e como ele queria, assim era o nome. Quando ele olhou o gatinho, falou: vai chamar gato. Olhou o leão, eu quero que chame leão, né? E assim todos os animais, foi nomeando, né, os animais como ele queria. Então isso mostra que o homem foi a obra-prima da criação de Deus. Deus foi a coroa da criação do Deus Todo-Poderoso. E Deus fez o homem de uma maneira toda especial, como nós estamos aprendendo nessa aula. O cuidado de Deus em relação à criação do homem foi algo, né, extraordinário. Quando nós lemos em Gênesis, nós vemos todo esse detalhe. Quando o homem e a mulher, ainda no estado de inocência no Éden, caíram na tentação diabólica e pecaram, por transgressão à ordem do Criador, todas as esferas humanas de vida, ação, capacidade, inteligência, afetividade e volição foram, a partir de então, transtornadas, afetadas e deturpadas pelas consequências do pecado, como causa e como efeito. Nada ficou imune no homem: espírito, alma e corpo. Então, quando o homem, vocês lembram, no começo da aula, nós lemos Gênesis. Vou tornar a ler, né? O ensino é repetitivo, mas não tem problema. Quanto mais a gente lê a Bíblia Sagrada, mais a gente aprende a respeito dela. Em Gênesis capítulo 2, verso 25, diz assim, ó: e ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, depois que eles pecaram e que eles transgrediram a ordem de Deus, né, que eles tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as esferas da vida humana foram afetadas. A ação, né, a capacidade. Olha para vocês verem. Vamos falar de capacidade, só para vocês verem. A inteligência do homem, né? Capacidade, inteligência. Hoje, você lê um livro, né? Seja ele qual for, um livro de matemática, um livro de história, um livro de geografia, a tua capacidade de memorização, você poder guardar, a tua inteligência, ela é afetada por causa do pecado. Pensa quão inteligente era Adão antes de pecar, antes de transgredir. Um homem criado conforme Deus dotou ele de toda a capacidade. Ele era com certeza muito mais inteligente, muito mais capaz, muito mais preparado, né? E o homem, depois do pecado, o que acontece? Através do pecado, nós lemos na aula de hoje, vem a morte, vem as enfermidades, vem as doenças. Então todas as esferas da vida humana foi afetada. A afetividade, até a gente amar, né? Hoje, para a gente amar alguém, né? A Bíblia fala assim que os mandamentos de Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil amar o próximo como a nós mesmos. É fácil falar que ama, mas provar com atitudes, com ações, é difícil. A afetividade. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim: nossa, parece que eu não me dou tão bem com aquela pessoa. Tudo isso é consequência do pecado.
E a Bíblia diz que no início, homem e mulher estavam nus um diante do outro, e eles não se envergonhavam. Uma coisa que nós podemos notar, né, a respeito do ser humano, a malícia. Como que hoje o homem é malicioso? Não só o homem, a mulher também. Como a malícia, em modo geral, ela adentrou, né, no mundo, e é isso, se a gente não vigiar, entra até dentro da igreja. Então a gente vê que todas as esferas, eu estou dando esse exemplo, só para a mente dos irmãos abrirem, né? Mas tem muitas coisas que podem ilustrar isso, que o pecado, ao entrar no mundo, ao homem transgredir, como que foi afetado o espírito, a alma e também o corpo do ser humano. Todas as esferas, nada ficou imune, nada. Tudo foi afetado. O corpo, hoje nós desfalecemos, a gente trabalha um pouquinho, já o que a gente sente depois? Uma fadiga, um cansaço, né? Isso foi afetado. Então, tudo isso foi afetado. Volição, que é essa palavra que aparece aqui, ó, volição, ação de escolher ou decidir. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês, como que isso foi afetado depois que o homem transgrediu a ordem de Deus. A Bíblia vai falar que Abraão e Ló já não podiam viver junto mais, que chegou o momento da caminhada dos dois que Abraão falou para Ló, escolhe para qual lado você quer ir. E quando Ló, olhando no seu olhar humano, olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, ele viu aquele espaço verdejante e falou: nossa, excelente para o meu gado, excelente para os meus animais. E ele foi e escolheu pelo que ele estava vendo. Quantas vezes a gente escolhe coisas para a nossa vida por aquilo que nós estamos só vendo com o olhar humano? Não é verdade? Então, a escolha do homem, muitas vezes a gente erra, como Ló errou. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi peregrinar nas terras da promessa, a qual o Senhor prometeu que um dia lhe daria. E depois a descendência de Abraão, através de Josué, recebeu aquela terra por herança, aonde ele peregrinava. Então, isso eu mostrei para vocês como que a volição, que é essa ação de escolher, de decidir, muitas das vezes nós erramos nas nossas escolhas. Quantas vezes nós escolhemos coisas más? Por isso que a Bíblia mostra que a gente tem que vigiar, a gente tem que fazer tudo conforme a vontade de Deus, pedir direção de Deus. A Bíblia mostra muito isso. A Bíblia diz que Josué veio aqueles homens que fingiram, era de Gibeão, fingiram que era de uma terra distante, fingiram que era de longe, e veio camuflado e falou: não, nós é de longe, nós olha o pão aqui, ó, já está embolorado. E a Bíblia diz que Josué não consultou o Senhor e fez aliança com eles, a qual o Senhor falou que não era para fazer aliança com pessoas estranhas, estrangeiras, inimigos, e eles fizeram aliança. Então, volição, ação de escolher. Então, nós temos que tomar cuidado, porque foi também afetado depois do pecado. E também a causa, origem, motivo e razão. Vamos ler Gênesis 2, capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Foi a ordem de Deus. E efeito, consequência e resultado. Primeiro nós falamos ali a causa, né? A causa é origem, motivo e razão. O que Deus falou? Olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas dessa árvore aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode. Por que causa que não pode? Por que razão que não pode? Porque no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Aí, talvez um homem desobedeceu, pensou que não ia acontecer nada. Aí olha o que a Bíblia diz, olha o efeito, olha a consequência e o resultado dessa ação. Romanos 3, verso 23. Romanos capítulo
verso 23. Está lá em cima. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos que essa causa, essa origem motivo aqui, a consequência foi o pecado. E o pecado veio, através dele veio a morte passou a todos os homens. E por isso que todos os homens morrem, né? Por causa da consequência. A consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós pecamos e inevitavelmente nós acabamos morrendo. E foi o que Deus falou para Adão. Depois que Adão transgrediu, em Gênesis capítulo 2, nós vemos no capítulo 3 que havia ainda inocência. No capítulo 2 ele estava ainda inocente. E no capítulo 3, depois que ele peca, olha o que acontece. No verso 11: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ou seja, lembra que nós lemos no 2:23 que eles estavam nus e não se envergonhavam, mas depois que eles transgrediram, agora eles já estavam com vergonha um do outro. E Deus falou: quem te mostrou que está nu? Como você sabe? Aí por causa que ele tinha o conhecimento do mal agora, de coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia diz aqui, versículo 17 do capítulo 3. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E olha o que a Bíblia diz: espinho e cardos também te produzirá, e comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, os seres humanos, por causa do pecado de Adão, todos depois daquele pecado de Adão, veio também a morte, e a morte passou a toda a raça humana, e todos então provarão a morte, exceto aqueles que a Bíblia fala, que quando Jesus vier arrebatar a igreja, estiver vivo, e esses não provarão a morte, mas caso contrário, se Jesus não voltar, inevitavelmente todos nós somos pó, e ao pó nós tornaremos. Por isso que uma das coisas que nós temos certeza, na nossa vida é a morte. Todos nós nascemos sabendo que um dia iremos morrer. Continuando aqui, a natureza do homem, a tricotomia do homem. Tricotomia, o que é isso, irmão? Tricotomia, aquilo que é dividido em três. Lembra mim, Carlos? 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23. É só para ilustrar para vocês a tricotomia do homem. Capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo nessa ilustração de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23? Ou seja, corpo, alma e espírito seja conservado, irrepreensível para a vinda de Jesus. Então mostra essa dicotomia da natureza do homem. O espírito do homem. O espírito é a sede da imagem de Deus no homem. No hebraico, ruá, e no grego, pneuma. O hino 5 da harpa cristã. Vamos ver o hino 5 da harpa cristã? Eu gosto muito desse hino, que olha o que vocês verem, vou cantar um pedacinho, é do nosso cenário, das
através de Deus, muito conhecido por nós, que diz assim, ó: Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do selado. Não é muito conhecido de nós? Espírito, alma e corpo. Oferta a ti, Senhor. Então, o homem, eu trouxe esse exemplo do Inário para mostrar para vocês sobre a tricotomia do homem. Que o homem é corpo, alma e espírito. Em Eclesiastes 12:7, nós até lemos aqui na aula já hoje. Mostra também isso. Que o pó vai voltar à terra e o espírito vai voltar a Deus que o deu. E como eu falei para vocês a respeito da alma, já expliquei para vocês. A alma, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o Hades, o lugar dos mortos. Muito bem, continuando. A alma do homem. A alma é uma entidade espiritual, incorpórea, que pode existir dentro ou fora do corpo, como no caso do período intermediário entre a morte e ressurreição do corpo. O que acontece? Como eu falei para vocês, a alma, ela pode existir dentro ou fora do corpo. Hoje nós em vida, a alma está dentro do corpo. É muito interessante que a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 4, verso 12, vamos ler aí. Hebreus capítulo 4, e o versículo de número 12, diz assim, ó: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, o médico não consegue achar a divisão da alma e do espírito, mas a palavra de Deus, ela consegue atingir lá a divisão da alma do espírito. Olha que coisa maravilhosa. E como eu falei para vocês, em vida, nosso corpo está aqui, esse ar, esse espírito de vida que Deus assoprou em nós, a vida, nós respiramos, né? E a alma está aqui, a tricotomia do homem: corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, o corpo vai para a terra, vai para o pó. A alma, ela vai, ou igual eu falei para vocês, ou para o paraíso ou para o lugar dos mortos. Aí depende se a pessoa que morreu está salva em Cristo Jesus ou se ela não está salva. Aí isso que depende. E também o espírito, que é o fôlego de vida, essa vida que nós temos, isso volta a Deus, porque a vida emana de Deus. Deu para vocês entenderem, né? E nós estaremos vendo aqui, ó. Lembra da mim, Jonas, Apocalipse 6, verso 9. Mocinho, lembra da mim, Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5. Montevaldo, lembra da mim, Mateus capítulo 10, verso 28. O primeiro que eu pedi foi o Jonas. Apocalipse 6, 9. Isso. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Capítulo 6, verso 9, né? Então vocês viram que na visão de João vê os mártires, né, que morreram na grande tribulação, que foram mortos por causa da palavra, por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Olha você vê que interessante. João viu as almas dos mártires, irmão Carlinhos. Já não estava mais no corpo a alma daqueles servos de Deus. Já estava fora, porque eles haviam morrido. Então o corpo já estava na terra, no pó. O espírito, a vida, já tinha voltado para Deus que o deu. E as almas João pôde contemplar. As almas dos mártires que foram mortos na grande tribulação por causa do amor da palavra de Deus e pelo testemunho de fé que eles deram.
E também vamos ler Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Está vendo que interessante? Aqui João novamente vê a visão outra visão de alma de mártires, e ele viu que eles foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Eles não adoraram a besta. Ou seja, nesse período aqui da grande tribulação, essas pessoas vieram da grande tribulação e João viu as almas deles. E olha para você ver que interessante, o versículo 5, mas os outros mortos não reviveram. Olha que coisa interessante. As almas desses outros mortos, que a Bíblia está citando aqui, é as almas daqueles que estão lá no Hades, que é o lugar dos mortos, como na parábola do rico e o Lázaro. O rico não estava juntamente com Abraão, Isaac, Jacó e os demais. O rico estava lá no Hades, e ele já estava lá sofrendo já. Diz que ele falou: pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água para me pôr na minha língua, para me refrescar. Ou seja, ele já estava ali em tormento já, e estão aguardando até que Jesus possa voltar, e a Bíblia diz que eles serão julgados no trono, no julgamento do trono branco. Então as almas desses mortos, vocês puderam ver aqui através dessa ilustração.